todas as vezes que a palavra de Deus for lida, gostaria que vocês prestassem muita atenção, para que a gente começasse a aprender, familiarizar com essa palavra, não é? Então, vocês prestem atenção no trecho aqui que nós vamos ler. Quando Jesus se manifesta para os discípulos às margens do mar de Tiberíades, né? Essa é a cena, né? O que acontece é que Jesus tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha aparecido algumas vezes para os discípulos. Mas vocês imaginem, esses homens, eles eram pescadores, Jesus apareceu, fez uma proposta, mostrou coisas, eles viram coisas, falou palavras que ficou, como diz Pedro, aonde iremos, Senhor, se só Tu tem palavras de vida eterna. Então eles viveram tudo isso, eu fico imaginando cada milagre, cada coisa, cada conversa, né? Viveram colado nele 3 anos. De repente eles veem Jesus morrer, vê aquela loucura da cruz, vê a ressurreição, os acontecimentos, morreu, ressuscitou, eles não conseguem compreender. Jesus aparece, mas eles ficam desorientados. Vocês imaginem o que é poder viver com Jesus durante 3 anos, assim, colado. E de repente, aquele que dá o rumo, aquele que é a palavra, aquele que dá o caminho, some, morreu. Então eles estavam sem saber o que fazer. Então eles estavam sentados sem saber o que fazer. Simão Pedro falou assim, eu vou pescar. Não sei o que eu faço, vou pescar. Aí o resto da turma falou, vou também. A cena é essa. Eles não sabiam o que fazer. Voltaram, né? Voltou para o começo. O que sabia fazer? Pescar. Pegaram as redes, foi embora para o barco e foi pescar. Então Simão Pedro falou, vou pescar. Eles falaram, nós também vamos. Saíram e foram para o barco. Quem estava lá? Estava Pedro, estava Tomé, eu já falei com vocês que é o nosso irmão gêmeo, semana passada eu falei com vocês. Natanael, os filhos de Zebedeu e 2 outros, que eram os que eles citam aqui. Passaram a noite inteira pescando, conseguiram? Nada. Quando amanheceu, Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era ele. Aí Jesus pergunta, moços, jovens, por acaso vocês têm alguma coisinha para comer? E eles responderam, não. E Jesus disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram então e já não tinha força para puxá-lo por causa da quantidade de peixes. Então João fala para Pedro, é o Senhor. João estava nu, colocou uma roupa, pulou, nadou, foi até ele. E os outros vieram trazendo o barco, né? Algumas coisas para a gente poder pensar nisso. O que eu gostaria muito, né? Como a gente como irmão, que quando vocês lessem a palavra, a gente tem que pegar essa palavra e colocar ela hoje. O que tem essa pesca de 2000 anos atrás que não estava lá? Eu não estou pescando hoje de novo. Então o que esse trecho tem a ver com a minha vida agora? Senão a palavra não se torna vida e ela não te alimenta. E aí você deixa a palavra para lá, deixa a Bíblia fechada, ou então só aberta no Salmo 91, né? Que é o salmo que a gente sabe ler. Nossa, imagina, tem que estar aqui firme. E é tão... E que eu quero perceber se vocês conseguiram pegar a virada dessa palavra, da palavra, né? Aonde que está o grande gancho disso aqui? Isso que vocês têm que aprender. Cada vez que vocês lerem um trecho, vocês têm que entender onde que está o gancho disso. A história é essa, eles foram pescar, passaram a noite inteira pescando, não conseguiram nada. Isso era a sobrevivência deles. Quando o dia está amanhecendo, Jesus está lá na praia. O mar tem uma relação com a nossa vida, né? Porque tem uma época que a nossa vida está numa calmaria, que é uma beleza. Tem época que está numa tempestade, que você fala, morri agora. Né? Às vezes nós estamos ali nas ondas. E Jesus estava lá na praia, quando o dia estava amanhecendo. Vocês lembram de tudo que Deus já fez ao amanhecer? Sempre a aurora, o nascimento de um dia, tem a ver com as grandes coisas de Deus. Que hora que Madalena foi ao túmulo? Bem cedinho. Quando o povo de Deus estava saindo do Egito, e que Deus coloca uma nuvem
de fogo para poder iluminar de um lado, escurecer do outro, para que os egípcios não chegassem. Que hora que era? Era a aurora de manhã. Pode ler em Êxodos. Então sempre Deus faz alguma coisa cedo, no despertar. Às vezes a gente passa uma noite em claro, de manhã traz uma solução. Não é assim? Quantas vezes a gente passa uma noite, que você fala, o dia não chega, não nasce o dia, que noite comprida, e de repente nasce o dia e vem tudo novo. E é tão interessante que Jesus vai exatamente aonde eles penaram a noite inteira, né? Tem algum peixe? Bento XVI diz que, na verdade, essa palavra peixe, ela pode ser traduzida de uma forma: jovens, o que alimenta vocês? Isso é uma pergunta para nós, né? Que a nossa vida, gente, ela é feita assim, né? Nós temos momentos de vitórias, de sucesso, vida parte boa, mas nós temos momentos que nós experimentamos fracasso, aonde falta tudo. Ou é perda, seja material, perda onde você perde uma família, onde perde um grande emprego, alguma coisa, que você sente fracassado, que acaba tudo, igual Pedro e a turma estavam no fracasso. Eu acho que melhor começar de novo na rotina das redes, porque afinal de contas, eu não sei nem o que estava no coração deles, eles estavam completamente atordoados. E aí, o que muda? Vocês imaginam, por que pesca de noite? Porque de noite o peixe é enganado, ele não vê a rede, está tudo escuro. Aí Jesus manda jogar a rede de dia. Qual a chance de pegar peixe? O peixe vem na rede? Nenhuma. E aí eles apanham uma quantidade grande de peixe. O que é aqui o grande ponto desse trecho que vai transformar a minha vida e a sua vida? Qual é? O outro olhar. Mas para ter um outro olhar, o que eles tiveram que fazer? O que acontece aqui? Escutar. Então, qual que é a grande questão? Por que a pesca deu certo? Porque eles ouviram a palavra de Jesus e obedeceram. Porque eles podiam ter escutado e não obedecido. Aqui é o segredo. Porque quando ele falou, joga a rede à direita, eles podiam ter falado assim, eu não vou jogar de jeito nenhum. Passei a noite pescando, não consegui peixe nenhum. Agora que o dia amanheceu, que eu vou conseguir alguma coisa? Mas eles obedeceram. Esse é o segredo. Esse é o segredo para mim. Esse é o segredo para você. O que eu escuto? Para que esse barro possa ser modelado. Para que minha vida possa ser transformada. Para isso que eu escuto. É para isso. Mas como é que eu vou escutar, filho? Eu não vejo Deus falar. Leia a palavra e medite a palavra. Na Bíblia, o escutar está diretamente relacionado com obedecer. Se vocês lembram a cena da transfiguração, quando a nuvem envolve os discípulos, Jesus tinha acabado de conversar com Elias e Moisés. Eles estavam falando. Depois a nuvem envolve e Deus Pai fala, este é o meu filho amado, escutai-o. Jesus estava falando o que naquela hora? Nada. Ok? Então o escutar tem a ver com obedecer. Acolha, presta atenção no que ele está falando, para que essa palavra gere vida na sua vida. Então, qual é o grande segredo da nossa vida? A religião do cristianismo, o judaísmo está diretamente ligada com o ouvir. Escuta, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Mas hoje a gente só tem curso de oratória, né? A gente não tem curso de escutatória, né? Que coisa difícil que é ouvir, que coisa difícil que é silenciar, que coisa difícil que é pegar essa palavra, pensar nela hoje. Como é difícil eu falar como João, é o Senhor, reconhecê-lo. Porque às vezes a gente está no fracasso, está numa situação difícil, a gente acha que a gente foi abandonado. E é lá que Deus vem, né?
E é lá que Deus vem transformar, né? É lá que Ele vem tirar a gente da situação de miséria, de dificuldade, né? É lá que Ele pega o nosso fracasso e fala, quer ver o que eu faço? Por quê? Porque eu sou Deus. E posso mudar qualquer história. É só ouvir, né? É só estar atento para o que Deus quer me falar. É só aprender a silenciar, mas isso tudo é graça. A nossa caminhada com Deus, a nossa vida. Por que eu escuto, né? Falei com vocês, para que a gente seja transformado. Se essa palavra não conseguir me mudar, qual é o sentido de eu vir à igreja e ouvir? Se essa palavra não tiver uma repercussão para mim, qual é o sentido? Eu venho à missa simplesmente porque é uma obrigação minha de cristão? Não, eu venho para ouvir, para que essa palavra entre, eu não posso só escutar, né? Ouve, Israel. Deixa essa palavra entrar no seu coração. Aprenda a pedir opinião ao Senhor teu Deus. Aprenda a colocar para Ele uma situação. Fala, Filó, mas como é que eu vou fazer para ouvir? Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Todas as vezes que vocês estiverem passando por uma situação difícil, vocês têm que tomar uma decisão. Venha até o Santíssimo. Ele está vivo ali, ó. Vivo. Já falei isso com vocês mais de uma vez. Vai à Eucaristia, vai recebê-lo vivo. E conversa com ele. Fala, Jesus, eu estou com essa decisão para tomar. Eu vendo a empresa ou eu compro a outra empresa, né? Eu vendo uma ou compro duas. Conversa com ele, seja o que for. Qual assunto for. Qual assunto for. Ele entende qualquer coisa, de culinária, administração do mundo, qualquer assunto. Ele é bom. Conversa com ele, fala com ele. Eu não sou capaz de ir. Porque eu não enxergo nem o que está na minha frente. Mas eu confio no que o Senhor vai me mostrar. Então está entregue a situação e eu deixo o Senhor decidir. E a partir daquele momento que você entregou, não dê sugestão. Se você soubesse que você tinha que fazer, você não ia pedir opinião, ok? A gente não dá sugestão para ele. A gente fala, pois é, então o senhor viu essa situação? O senhor acha de fazer o quê? O senhor não acha que eu devia fazer isso? Deus não acha. Ele é Deus. Ele sabe. Então, você deixa na mão dele e fala, o Senhor conduz. De forma que essa decisão seja de acordo com a vossa vontade na minha vida. Em que nada eu saia daquilo que o Senhor programou. Simples assim. Está entregue. E esquece o assunto, que agora já é outro assunto, porque você não tem que fazer outra coisa, que aquilo lá já é para ele. Esquece aquilo. Deixa que ele cuida. Vocês vão ficar tão surpreendidos com isso. Porque Deus não tem o bom, Ele tem o ótimo. Ele te conhece mais do que ninguém. E Ele vai trazer coisas que você fala, Gema, como eu nem falei nesse assunto, mas Ele te conhece. Sabe o que você está esperando? Deixa Deus te surpreender. Experimenta o que é conviver com um Deus que é vivo, ressuscitado. Experimenta o que significa poder falar. Se a palavra de Deus não trouxer Jesus vivo para você, a palavra está morta. A Páscoa não está fazendo nenhuma diferença para você. A palavra tem que trazer a pessoa, e é de Jesus vivo, diante de você. Quando você está cansado e você pode ouvi-lo falar de novo, vem a mim, vós que estáis cansados, é a Ele que eu volto. Quando eu posso ali falar, não vos preocupeis, não vos preocupeis. É Mateus 6, 24 a 34. Ele fala, vocês estão preocupados com a sobrevivência, com a subsistência, eu estou chamando vocês para a vida. É isso, acordem. Que Deus tem uma vida espetacular para cada um de nós, e nós estamos longe de vivê-la. Nós temos medo. A gente faz igual Pedro, volta. Então eu estou com medo, não sei o que é esse negócio de ser pescador de homem, então eu vou pescar os peixes que eu conheço. Jesus falou, não Pedro, larga a rede, não tenha medo. Por quê? Porque eu estou contigo. Jesus não falou que não estaria sábado, domingo, dia santo ou feriado, Ele está conosco. Então, escutar a palavra, rezar e ir. Por quê? Porque assim o Senhor falou. Assim Ele vai conduzir, assim é o que Ele quer. Se a gente pensasse, mas eu não vou não, Senhor, eu já tinha ido embora quando vi essa igreja cheia, bora fazer o que aqui diante de você? É sério, não precisa ter medo, porque quem faz as coisas é o Senhor. Deus cuida de nós, é tão lindo como é que Ele cuida, que quando o pessoal desceu da barca, eles encontraram o Senhor já fazendo peixe e pão.
E ele tinha perguntado se tinha um peixe. Ele já estava laçando na pedra. Quantos aqui já foram lá em Jerusalém? Já foram nesse local? O dia que vocês puderem fazer essa viagem, é o 5º evangelho. Quando eu estive nesse lugar, que cada vez que eu leio esse trecho, diz meu marido que achou que eu fosse morrer. Porque eu nunca chorei tanto num lugar igual nesse. Porque naquele lugar ninguém havia mexido. Ele andou ali. Né? Então, quando eu penso nisso, eu me emociono. Quando eu sabia que ele estava em pé naquele lugar onde eu estava em pé. Né? Assim, é muito forte. Né? Então, essa pedra onde ele assou, foi guardada e construíram uma capela. E aí, Jesus assenta com os discípulos, de novo em volta de uma fogueira. Porque ele precisava de curar a traição de Pedro ali. Ele precisava de curar Pedro, né? Pedro estava sofrido, né? Enquanto a gente não se sente perdoado, às vezes a gente não consegue sair do lugar. E Pedro não conseguia andar, né? Precisava de ser lavado. Naquele momento ele precisava de ser lavado. E aí Jesus fez de novo a cena da fogueira, porque foi na fogueira que ele negou Jesus 3 vezes. Ele estava se aquecendo lá de fora, o povo falou assim, mas você tem... Eu já te vi com aquele ali, ó. Ele falou, não, eu nunca vi, não conheço não. 3 vezes. Eu brinco que no céu só não tem galo, né, gente? Porque o galo cantou 3 vezes, lá não tem galo. Então, Jesus assenta, come, dá o pão, dá o peixe. Depois todo mundo alimenta. Qual que é a importância da gente comer junto? Não é só pelo alimento, mas é que a presença uns dos outros nos alimenta. Porque a gente escolhe com quem comer, né? Por isso que é tão sagrado a refeição, né? Que a gente se alimenta da presença uns dos outros, né? Por isso que é tão sagrado. Por isso que na mesa a gente não briga. A gente pode bater no filho depois que, né? Pode fritar depois, mas depois. Bater é só uma forma de dizer, né, gente? Mas a coisa pode acontecer depois, mas durante a refeição, aquilo é sagrado. Porque a gente se alimenta uns dos outros. Então Jesus esperou a turma alimentar, ficar bem saciado. Aí ele faz a pergunta crucial para Pedro. Pedro, tu me amas mais do que os outros? Mais do que esses aqui, Pedro? Jesus perguntou 3 vezes, como ele negou 3 vezes. E é lindo que Jesus diz, apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros. Meus, não é seu não, Pedro. São meus. Nós pertencemos a Deus. Ele nos fez, guardem isso. Nós somos dele. E cada um de nós foi salvo pelo sangue dele. Cada um. Nós pertencemos a Deus. Ninguém nos tira da mão dele. Pedro, apacenta a minha turma, cuida deles, fortalece a fé deles, mantém eles no caminho que você já sabe o caminho, e dê a eles o alimento, e põe esse povo de pé, ensina para eles aonde que eles vão voltar. É isso, porque eles são meus, Pedro. Apacenta os meus cordeiros. Começou com a turma mais frágil. Os que estão machucados, os que estão feridos, os que estão desacreditados, os que acham que a vida não vale nada, os que acham que não vale nada para ninguém, os que estão vivendo uma solidão, os que estão presos nas drogas, os que estão encarcerados sob qualquer forma de cárcere, que não precisa ser na cadeia. Os que estão vivendo situações que não condiz em ser filho de Deus. São eles, Pedro, que eu quero que você vá. Vá até eles. Que hoje é o que segue os sacerdotes, né? E que segue toda a igreja. Apacenta os meus, porque eles são meus. E eu vou pedir conta de cada um deles. É sério. Porque a gente tem rezado muito pelos sacerdotes, pelos bispos, pelos cardeais. Porque eles cuidam daquilo que pertence a Deus. E eles irão responder por cada alma que se perder. É sério. Isso é muito sério. Por isso que a gente reza por eles, para que eles, a santidade deles nos leve, não é? A gente reza para que eles nos dê conta de nos manter. Então Deus fala aqui. E é tão lindo que Pedro, por fim, quando Jesus pergunta pela 3ª vez, ele fala uma coisa linda e fala, Senhor, o Senhor sabe de tudo. O que de verdade Deus não sabe?
sabe, tudo Ele sabe. Então o Senhor sabe que eu não consigo te amar da forma como o Senhor me ama, que esse amor louco, incondicional, mas eu te amo dentro da minha miséria, naquilo que eu posso te amar. Mas o Senhor sabe de tudo, mas o Senhor também sabe que eu sou capaz de amá-lo mais, assim que eu for sendo transformada pela sua palavra. Então, cada vez que eu escuto a palavra de Deus, escutem ela de olho fechado. Esteja com o único sentido aberto, que é do ouvir. Que nada te disperse, nada te disperse. Fale, deixa eu ver o que o Senhor quer falar para mim hoje. Se vocês começarem a ler a palavra de Deus todos os dias, seguindo a liturgia diária, vocês vão ver como é que Deus nos alimenta a cada dia. Porque aquela palavra é para você hoje. O salmo é para você hoje. Aquela palavra que será necessária para que você vença aquele dia. A coragem de cada dia. Quem nos dá? Ele. Essa certeza que a gente não está sozinha. A certeza que no meu fracasso, que na minha vida, que eu acho que até agora eu só fiz coisa errada, por causa da ressurreição eu posso ressignificá-la. Eu posso fazer uma releitura dela. Porque Deus permite. Que a partir da ótica dele, eu faça uma releitura da minha vida. Fala, Senhor, assenta aqui comigo e faça uma releitura da minha vida. Me ajuda. Aonde eu acho que estou completamente fracassada, apresenta para Ele. Guardem uma coisa, a nossa vida só vai render. Tudo que a gente tentar fazer sozinho, nós vamos passar uma noite escura e não vamos pegar nem uma piaba. Mas a partir do momento que eu escutei e que eu obedeci, coisa multiplicou. Eles não conseguiram nem buscar tudo que estava ali. Então guardem isso. O que Jesus fala em João 15? Sem mim, nada. E quando eu digo nada, é nada. E a gente precisa aprender isso, porque nós temos uma coisa que se chama prepotência. Autossuficiência. A gente fala, Filó, mas eu vou incomodar Deus com isso? Pois incomode com tudo, eu te digo. Com tudo. Acho que ontem eu rezei pouco. Ou o dia foi meio difícil mesmo. Achei que eu tivesse rezado bem. Para terminar um consultório, 15 para 11 da noite, não foi brinquedo. Hoje eu falei com ele, chefe, a situação está boa, não, o telefone parou um segundo. Como é que eu chego? A secretária falou, não, doutor Filó, mas hoje o dia está impecável, você não está atrasada nem um segundo, até a hora que eu não atrasei. Falei, porque não sou eu. É porque a ajuda hoje excede. Aprender a tudo dividir, a tudo pedir, ser dependente de Deus como o ar que eu respiro. Escutar e obedecer, como? Cegamente. Filó, mas não tem jeito, não, Deus do impossível é um sol. Guardem isso, a força não é nossa, é dele. A graça que eu preciso não é minha, é dele. Guardem isso. Há uns dias atrás, deve ter 2 semanas, 3, eu estava com uma criança lá de 5 anos. Tumor cerebral, eu nunca vi tanto tumor cerebral na minha vida. E uma luta. Já tinha ido à cirurgia 2 vezes. A gente já tinha tentado tirar ele do respirador. E ele faliu. Então estava programado que ele iria fazer uma traqueostomia. Uma traqueostomia já é uma tragédia, é difícil. Para uma família carente, é mais difícil. Entre tantas coisas, né? As mães aprendem tudo, mas é muito difícil. O menino já está já não está aquele menino que corre, já está numa acamado, né? E nós fizemos uma broncoscopia e o broncoscopista falou, Filó, está perfeito, não tem estenose, não tem edema, ele precisa despertar. É tumor cerebral. E aí Deus tem os caminhos dele que me encantam, né? E eu rezando, né? Falei, Jesus, tem misericórdia. Tem 5 anos, Jesus, tem misericórdia. Só o Senhor pode, né? Aquilo que a gente não pode. A ciência vai até um lado, né, meu amigo? Tem coisa que não tem jeito. Ele precisa respirar, ele precisa sair do CTI. Senão ele vai tendo infecção, né? Já está tão debilitado, precisa começar a tratar. E aí, na segunda-feira, estava marcada a traqueostomia dele. Deu tudo errado, não conseguiu fazer. Falei, Jesus, você não é mole não, né? Alguma coisa você está arrumando.
Tenho certeza, alguma coisa. O pessoal falou, Filô, deu errado a traqueostomia, não fez. Eu falei, Jesus, não dá ponto isso aí não. Então, alguma coisa que ele está arrumando. Aí na terça-feira, a gente correndo no leito, nossa corrida de leito bacana. Todo mundo discutindo a fisioterapia, equipe médica, nutrição, todo mundo. E aí, quando a gente parou diante dele, e aí? Tá de jejum, vai descer para o bloco, eles vão chamar daqui a pouco. Falei, gente, vamos discutir uma coisa aqui, né? Todo mundo, vamos pensar. Vocês acham que é possível, né? Queria saber a opinião da fisioterapia, é possível, o que vocês acham? Da gente estubá-lo? Ele não está tossindo, tá? Não está mais acordado, tá? Ele fazia assim para mim. Vamos embora. Mostrava a porta do CTI para ele vazar. Falava, hoje não tem jeito, nós temos que tirar você do respirador. Todo dia ele falava comigo que ele queria sair. Falei, ele está ficando alerta, né? Então vamos esperar o chefe subir, que é o doutor Júlio, vamos esperar a opinião. Falei, chefe, fica aqui, vem cá, vamos rezar e vamos pensar. Se nós vamos tomar uma atitude, né, como plantonista do dia, porque tinha que estar tudo preparado. Sair do respirador vai ter que colocar de novo, então o CTI tem que estar no ponto para não perder o momento. Então todo mundo alinhavou, discutiu, pensou, analisou, e a mãe falava comigo assim, doutora Filó, mas eu creio em milagre. Falei, eu também, sou boa nisso, menino. Creio nisso, você não tem noção. Não sobrevivi aqui dentro. E aí, pensamos muito, ponderamos. O chefe falou, então faz um raio-x, uma gasometria agora. Falei, agora? 5 minutos, está tudo pronto. Falei mesmo. Rápido, tudo rápido, né? Você tem que ser tudo rápido. Tudo perfeito, raio-x perfeito. Não, mas da outra vez também estava perfeito. A cabeça é que não comandou. O tumor é posterior, não comandou. Vamos dar uma chance. Vamos dar uma chance. Tudo bem? Tudo preparado, que se der errado, vai ter que entubar de novo. E todo mundo tem que ser esperto, ok? Todo mundo paralisado, né, gente? Vamos imaginar uma cena dessa, 8 horas da manhã, né? Vamos. Então vamos. Tiramos e deu certo. Acho que há muito tempo que eu não chorava assim, né? De emoção. De emoção. Porque ele via que ele respirava e ele fazia assim para mim com o dedinho, né? E eu falava, fica firme, vai cuspindo, vai dar certo, você vai aprender a engolir de novo, vai dar certo, nós vamos dar conta de tirar você daqui. Graças a Deus demos conta mesmo, né? E a mãe, mas não por nós, né? Pela graça, né? E aí a mãe chegou e eu estava de fora com o pessoal da comissão de infecção, e ela me olhou e falou, doutora, ele já desceu para a traqueostomia? Falei, não, você vai ter uma surpresa. Ela falou, já fez, doutora Filó? Falei, muito melhor. Ela falou, não é possível. Falei, o quê? A senhora tirou ele do respirador? Falei, nós tiramos. E ele deu conta? Deu. Ela deu um pulo em cima de mim, que quase caiu eu e ela, né? E assim, chorava eu, chorava ela. E o pessoal da comissão de infecção chorava junto, né? Porque ela também abraçou todo mundo, chorava todo mundo, né? Porque essas vitórias não são nossas. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele está perto, Ele acompanha, Ele vê. Porque Ele está vivo. Então, quando eu digo para vocês, e agora a notícia que eu tenho que está lá agarrado no celular, brincando, né, de fazer um joguinho, né, agora já entrou no mundo, né? Então, quando a gente passa a ter um Deus vivo que participa, que diz, eis que estarei convosco todos os dias, você divide as decisões com Ele. Podemos fazer isso? Quando eu falo podemos, o plural não é só a equipe de CTI, Ele junto. O que nós podemos fazer agora? Fala isso com Ele, aonde na sua vida você acha que não está indo bem. Fala, Senhor, me dá a graça de te ouvir. Mais do que te ouvir, te obedecer. Mas eu não estou enxergando, tem importância não, Ele está vendo. E que Ele veja. A gente não precisa ver, mas a nossa confiança em Deus ela tem que ser incondicional. Porque às vezes a gente está igual Pedro, a gente voltou lá na pescaria. E Deus tem um projeto maravilhoso na vida de cada um de nós. Não tenha medo, porque nosso Deus é ousado. E aquilo que Ele vai fazer através de você, Ele não vai fazer através de mim. A sua vida ela é única diante do Senhor teu Deus. Então não ponha limite a Deus. Deixa Deus ser Deus. Isso é impossível para nós. O Deus que a gente crê é o Deus dos milagres. Mesmo que Ele não faça, Ele é Deus. Ele tem um propósito maravilhoso na nossa vida.
A gente precisa de viver essa vida que Ele veio trazer para nós, transformada. Não vão ficar na mesmice da nossa vida. Vamos dar a mão a Ele e falar: Senhor, me leva para onde o Senhor me sonhou que eu faria. Para aquilo que o Senhor propôs quando o Senhor me criou. Que eu não tenha medo de viver a sua proposta. Que eu não tenha medo de ir. Porque eu sempre falava com Ele: Jesus, até onde o Senhor é capaz de levar alguém que se entregue? É sem limite. Não tenha medo. Ele vai te fazer voar. Deus te leva a lugares que você jamais vai pensar em ir. Por quê? Porque Ele é Deus. E se Ele quer fazer uma coisa chegar, se Deus tem um propósito, quem pode cercá-lo? Ninguém. Ah, mas isso não tem jeito. Para nós, vamos colocar isso diante do Senhor. Se for da vontade do Senhor, Ele fará. Então a palavra hoje, o que eu quero que fique no coração de vocês, é entender que a sua vida dará um resultado espetacular. Qualquer obra na sua vida será de um resultado alucinado, se ele for, primeiro, algo que Deus assim também quer. Obedeça o que Ele quiser. Eu digo isso para vocês que a minha vida sempre foi uma obediência. Para mim decidir ficar em Belo Horizonte, foi 1 ano de oração. 1 ano que eu fazia jejum toda sexta-feira, 24 horas com pão e água, muitas vezes mais com água do que com pão, missa diária, um rosário diário. Eu falava: o Senhor não fala. E Ele falou na reunião, quando eu tinha que dizer, quando eu tinha que dar a decisão, Ele falou. Ele falou, travando meu coração. E eu olhando para aquele povo que me oferecia muito dinheiro, eu falava: não posso aceitar, não vou vir. Eles foram atrás do meu pai e falaram: sua filha não gosta de dinheiro. E eu falei com meu pai: o pai, quando eles falarem isso de novo com o senhor, o senhor fala: não, é porque além de mim, ela tem outro pai a quem ela deve obediência. E ele disse: não é para voltar, é para ficar em Belo Horizonte. Foi fácil? Eu digo para vocês que não foi. Diante de muito dinheiro que eu iria receber, a proposta era milionária, na minha cidade, eu fiz opção por nada, por Deus, né? Dinheiro, financeiramente, se fosse comparar, não era isso. Mas o Senhor mandou ficar. E mais vale, como diz Pedro, obedecer a Deus do que aos homens. E Deus nunca faltou. Quando eu comecei a atender, que eu fiquei no Baleia, né, eles me chamaram para ficar na residência, eu ganhava somente pelas consultas. E a consulta do SUS era R$ 2,04. Os auditores do SUS achavam que eu atendia demais, eu atendia mesmo, de verdade. Atendia, chegava mês, atendia 800 meninos. Aquela pobreza lá, Taquaril, ali toda minha. Mas eles achavam que eu atendia demais, né? Então eles glosavam. E foi maravilhoso o que eles fizeram por mim, porque eles me ensinaram o que é misericórdia, o que é um Deus que não falha, um Deus que não abandona, um Deus que é providente, um Deus que é Pai. E eu vivia da misericórdia dEle, vivo da misericórdia dEle. Então, quando eu falo isso para vocês, eu falo com a autoridade que eu experimentei, né? Eu não podia ligar para casa para falar: eu preciso de dinheiro. Mas eu tinha um outro pai, onde eu ia no Santíssimo e falava com ele: a conta não vai fechar. E ele nunca faltou. Aliás, Deus na minha vida sempre transbordou. E Ele sempre me deu muito além do que eu podia imaginar. Esse ano, quando eu recebi uma homenagem no Senado Federal, e fui uma das 20 mulheres homenageadas no Brasil, quando eu entrei no Senado, eu chorei e falei com Jesus. Eu cheguei ao Senado Federal para receber um prêmio por sua causa. Foi exatamente porque eu falo do Senhor que eu vim ser homenageada, indicada pelo presidente do Senado para receber um prêmio. Então, quem abriu todas as portas foi a obediência de um dia eu ter dado um sim. Eu falar: se Ele mandou ficar, eu ficarei. Como? Meu pai falou: como você vai fazer? Falei: aquele que me mandou ficar não vai faltar. Então, nunca duvidem.
Porque Deus abre portas onde elas não existem. Quando Ele te leva a lugares que você jamais ousou chegar, é porque Ele é Deus. E se Ele queria que o meu nome dele chegasse até o Senado, que eu era representante, assim foi. Porque Ele quem quis. Nunca podia imaginar, tanto que quando eles começaram a ligar, eu falei com o meu sobrinho, isso é mentira, isso é fake, isso é mentira. Não acredito nisso não, que isso é mentira. Se não chegar um papel com o trem do Senado Federal aqui, eu vou falar, mentira, não acredito de jeito nenhum. Que homenagem, você está ficando doido? Claro que não, eu fiz o quê? Nada. Mas era por causa dele. É Ele. Então, a obediência, o escutar, mesmo que Deus demore, Ele vai falar de alguma forma. E vai fazer você entender. Por quê? Porque Ele te conhece. Então tem a forma como Ele vai falar com você. Ele não vai, uma alma aberta a Ele nunca vai deixar de usar. Porque Ele precisa de cada um de nós, no projeto da salvação, que a gente não consegue compreender, que é lindo demais e grande demais. A vida de cada um aqui é fundamental. E o que Ele precisa que você faça, ninguém irá te substituir. Ninguém. Então, quando Ele precisava de mim cuidando dos pobres, lá no Baleia, quantos anos, e quando eu achei que já estava muito pesado, nunca me esqueço, eu morava sozinha e eu ajoelhei para rezar o texto, que eu sempre rezei, e falei com Ele, Senhor Jesus, sempre fui muito prática, né? Minhas rezas é muito resumida. Falei, Jesus, presta atenção, está difícil, meu amigo, está difícil. O senhor está vendo tudo? Está difícil. Mas, se for possível, só muda. Desde que, eu ponho condição para Ele, desde que eu não saia do projeto do Pai na minha vida. Do Baleia para Santa Casa, né? Tudo igual? Sai do entra no outro, né? E é assim. Coloca o seu desejo, coloca a sua necessidade, mas coloca o seu amor, coloca a sua confiança e diga a Ele, eu confio que o Senhor me ama. Mesmo que eu seja tão miserável e possa te amar tão pouco, seja tão pouco grata às vezes por tanto que o Senhor faz. Mas quando eu digo isso para vocês, é porque minha história com Ele é uma história que Ele sempre junto. E Ele já me mostrou milhões de vezes que sem Ele é nada. Mas com Ele, eu experimento Isaías. Ele faz, os jovens podem se cansar, mas aqueles que contam com o Senhor, voa com asas. Ele dá asa de águia, corre sem se cansar e vão para frente sem se fatigar. Porque não há explicação para a gente dar conta de fazer tanta coisa, a não ser pela presença de um Deus vivo, que é o nosso alimento e o nosso sustento. Então, quando eu digo tudo isso para vocês, de forma alguma é para enaltecer nada, mas é que vocês possam saber que Deus é de verdade e que Ele age. E que Ele age na minha vida miserável. Na minha vida, quando Ele me pegou pela mão com 17 anos para vir aqui. Quando Ele me sustentou até então. Quando eu vim enfrentar uma medicina, que naquela época era cruel, uma vaga. E eu não podia ter erro. Se eu fizesse qualquer coisa, meu pai me punha para dentro de casa de novo, porque ele era bravo. E fez vencer tudo. Passei muita fome. E tive muita dificuldade. Mas junto com Ele. De quando eu comprava um sanduíche, eu dividia com Ele. Falava com Ele, pode pegar metade, meio e meio a meio. Porque Deus é Deus e Ele é vivo. Então é isso que eu quero que vocês aprendam assim. O que eu tiro hoje, que eu preciso aprender? A estar numa presença de um Deus vivo e a ouvi-lo. Porque para que a minha vida frutifique. Para que a minha vida, quando eu falo em frutificar, não é material. Somente Deus sabe se for material. Mas é com você como pessoa. Para que você possa se abrir à graça daquele que te quer grande. Porque Deus tem um olhar para nós que só Ele tem. Então, guardem isso no coração de vocês. Né? Não fique parado no fracasso. Deixa Deus trazer um novo olhar. Deixa Deus ter uma outra solução. Deixa Deus propor. Escute a proposta. Deixa Deus agir.
Antes de encerrar, quero contar só uma história para você. Sabe como é que Deus é Deus, né? Muitos anos atrás, quando existia só, o celular ainda não existia, e a gente andava com um bip. Eu fui para o hospital, para a Santa Casa, para uma reunião do CTI. E tinha uma criança da minha cidade, que eu tinha trago para cá, com um tumor cerebral, tinha operado. E ela estava numa fase de quimioterapia, etc., radioterapia na Santa Casa. Já não estava mais comigo no Baleia. E eu fui para a reunião. Então, em geral, os pais tinham meu bip, o telefone da Santa Casa, do meu consultório e da minha casa. E eu fui para a reunião, e essa menininha saiu da radioterapia da Santa Casa, foi de carro, chegou na Andradas, ela entrou em crise convulsiva, voltou. Voltou e essa mãe falou, gente, a Santa Casa não tinha vaga, ela falou, preciso achar a doutora Filó, para que ela possa me ajudar. Isso era à noite. Uma mãe pobre, com uma ficha de telefone. Na época que existia ficha de telefone. Ela com uma ficha de telefone. Ela ligou para um único lugar que eu não estaria. No CTI à noite. E isso que ela contar é muito interessante, que ela fala que rezou e falou com Jesus, aonde que a doutora Filó está? Com uma ficha de telefone, ela ligou. Eu estava do lado do telefone, esperando o povo chegar para a reunião. Atendi. Ela falou, ô doutora Filó, eu falei, o que é isso, menina? Ela falou, como é que você me achou aqui? Ela falou, depois eu conto para a senhora, mas Jesus que contou que só estava aí. Ele é terrível mesmo. Ela falou, ô Filó, a menina está aqui passando mal em crise convulsiva, não tem jeito, não tem dinheiro, não tem vaga, não tem como internar, como é que eu faço? Como é que você faz? Que eu estou descendo, peraí que eu vou para dentro da ambulância, voltei para o hospital, larguei a reunião, pus ela no hospital, fui embora. Com ela, voltei com ela para o hospital do Baleia. Levei ela, ela contava no caminho. Falei, eu estava com tanto de telefone da senhora, eu não sabia que eu ligava, falei com Jesus, onde que a doutora Filó está? Com uma ficha de telefone. Isso é coincidência? Não. A gente precisa entender que Deus participa da nossa rotina. Ele vem no nosso dia a dia. Ele vem na situação mais banal e te revela que Ele está ali, te olhando, cuidando, acariciando, falando, não desespere, eu estou aqui. Confia. Há um Deus, gente, maravilhoso que cuida de nós. Aprenda apenas a se fazer dependente dEle. E como diz um poema, peça a Ele, Senhor, me dê a mão e me cura de ser grande. Me faça pequeno e dependente de Ti. Somente dependente dEle. Porque somente Ele pode fazer na nossa vida o que a gente não ousa pensar. E lembre que o seu joelho, vai te levar aonde seus pés jamais pensariam ir. Louvado seja aquele que nos reúne.